anjo do Senhor, ele veio até a família de Manoá e trouxe essa informação. Detalhe é que a sua esposa também era uma mulher estéril. E quando ele chegou ali, o anjo deu uma orientação para ela, que ela iria ganhar o filho e como ela deveria educar o seu filho, como ele deveria crescer em todas as áreas da sua vida. E a promessa, ele já deu de cara para ela: ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Já estava claro para ele qual era a função desse menino, que ainda nem existia, ela nem grávida estava ainda, mas Deus já tinha garantido o que ela ia fazer. E isso levaria este homem a se tornar uma pessoa grande no meio de Israel. Israel precisava desse livramento. Israel estava debaixo de um jugo muito pesado dos filisteus. E ali ele começaria uma obra muito grande dentro de Israel. Ela ainda não tinha muita clareza e nem sabia que ele ia vir tão forte, né? Quando cantou força, glória, honra, força, aquela música mexe muito comigo, porque a gente pensa que é força física, mas nós precisamos da força espiritual de Deus e da força emocional, que é a que gera equilíbrio em nós para realizarmos a obra de Deus. De que adianta ser fortão, ter músculos grandes e ser um fraco espiritualmente? Ser um fraco emocionalmente? Deixando que a alma nos domine e a alma nos governe. Esses músculos de nada servem. E a prova está aqui, nesse rapaz. Nesse verso 12 ele diz: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Essa foi a pergunta do seu pai, Manoá. Veja, irmãos, a responsabilidade de um pai. Ele foi extremamente sábio em reconhecer: eu não tenho condições de educar esse menino, eu preciso de orientações. O que eu vou ensinar para o meu filho? Como vai ser a vida dele? Qual vai ser a estrutura que ele vai viver? Tudo que ele ia precisar. Antes do filho nascer, ele já estava orando para que Deus trouxesse o ensino para o coração dele. Irmãos, ficar na dependência de Deus é tudo que nós precisamos para criar filho hoje. Como vamos realizar algo novo na nossa casa se os nossos filhos estão desequilibrados nessas áreas que nós citamos? E às vezes o desequilíbrio dos filhos vem pelo desequilíbrio dos pais. Eles não alcançaram esse nível de dependência de Deus, de confiança em Deus, de força em Deus, para que caminhe dentro desse novo tempo. E ficar na dependência de Deus, irmãos, é exatamente querer e executar a sabedoria de Deus. Querer e executar a ordem segundo Deus nos deu. Outra coisa, se tem dificuldade nesse ouvir, Deus deixou conselheiros, Deus deixou líderes espirituais, Deus deixou líderes de célula, Deus deixou pessoas para nos orientar, para nos ajudar exatamente nessas áreas que nós não sabemos. E não é vergonha. Vergonha é você não poder fazer nada e não pedir ajuda. E você não tomar uma providência e a casa vai descambando cada vez mais. Queridos, os nossos filhos precisam de um tranco muitas vezes. Precisa de confronto, precisa de correção, precisa que seja falado o que está certo, o que não está. E hoje os pais têm muito medo dos filhos. Eu vi uma cena no Rio que me chocou, porque estávamos almoçando um pirralho desse tamanho, numa mesa próxima, tirou o chinelo e foi bater no pai. E o pai: vamos embora. Não corrigiu o moleque, com a mesma sandália, já tinha dado uma lapada muito segura nele, para ele se orientar na vida. Como assim? Então você vê, irmãos, que nós precisamos nos tornar até sábios para pedir perdão na hora que nós erramos, para corrigir nossas falas quando nós falamos demais, para reconciliar com os filhos, trazê-los para perto, para que eles aprendam de nós. Se nós não fazemos, eles não vão repetir. Os filhos reproduzem os padrões dos pais. Qual tem sido o seu padrão dentro de casa?
Como que eles vão copiar você se você não está dando esse nível de exemplo de chegar para dar um passo atrás e pedir perdão do filho muitas vezes? Porque, muitas vezes não é possível que erre tantas vezes, né? Mas, se assim for, que faça. Veja...